Constituição brasileira proíbe a censura e determina que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Mas esta é uma liberdade plena ou há algum tipo de limite para o trabalho dos artistas? Qual a diferença entre exposições realizadas em ambientes públicos e privados? A liberdade nas manifestações artísticas é o tema do Reflexões de hoje. Aqui ao meu lado estou com a consultora da TV Justiça, Gisele Reis. Tudo bom, Gisele? Olá, André. Como conciliar direitos que às vezes parecem se opor? De um lado, a livre manifestação do pensamento, liberdade de expressão, e do outro, o direito à crença religiosa. Tema complexo de hoje, não é? É verdade. E para debater esse tema, nós temos hoje a presença de dois convidados. Vamos ver quem são eles. Rodrigo Bernardes Dias é advogado da União, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, mestre em Estudos Legais Internacionais pela Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Walter Henrique é advogado, professor de Direito Tributário da PUC de São Paulo e mestre em Direito do Estado. Bom, na verdade, a Constituição fala da liberdade de expressão artística e diz que ela não depende de qualquer tipo de autorização, nem pode recair nenhum tipo de censura sobre ela. Mas há algum limite em termos de liberdade de manifestação artística? Bom, claro, existe, porque, como todo direito, ele deve ser condicionado e ponderado com os outros direitos existentes na Constituição. Então, por exemplo, o discurso de ódio não seria um discurso, evidentemente, protegido constitucionalmente. Mas a grande questão que eu vejo, e que eu acho interessante se notar, é que o discurso que se faz com relação à liberdade de expressão, principalmente com relação a alguns casos recentes que houveram envolvendo exposições em que crianças tinham acesso a imagens que mostravam relações sexuais ou qualquer coisa do gênero, é que o discurso tem se tornado muito histérico, ao meu ver, e um discurso pouco racional e pouco coerente, no momento em que precisamos discutir essa questão, uma vez que o abuso sexual de crianças, a exploração sexual infantil e de adolescentes é um assunto muito sério. E, como a gente sabe, ele acontece, segundo as pesquisas, principalmente dentro da própria família em que as crianças estão inseridas. Então, eu acredito que o discurso, como está sendo feito, é uma maneira de conseguir atenção midiática e política, e não propriamente um discurso racional sobre essa questão que, pela importância, merece ser discutida com mais detalhes. E as pessoas ficam se manifestando sobre linguagens. Elas têm informação que não é precisa, se manifestam sobre a informação que não é precisa, se organizam em grupos, criam uma manifestação coletiva, criam essa histeria e a coisa vai como verdade absoluta. Eu estava vendo no jornal, na internet, no Rio de Janeiro, uma feira de ciências, um estudo que foi feito com os adolescentes, e num dado momento se falou em diversidade sexual. Uma das mães se deu por ofendida e começou a dizer que filho não ia colocar batom porque menina é menino, menina é menina, é um absurdo que a escola estaria fazendo. Vejam, eu tive informação pelo jornal, tive informação, a notícia da mãe histérica, mas a informação real as pessoas não têm acesso. A propagação do conteúdo vai sem controle e aí prejudica a todos. Mas voltando à pergunta, a gente tem um limite sim, é um limite jurídico. Por quê? Por mais que você tenha uma liberdade pela Constituição, no artigo 220, parágrafo 2º, você não tem censura política, ideológica ou artística, tem uma censura legal, jurídica, porque todos nós estamos vinculados ao império da lei. É um Estado de Direito, a administração pública e os administrados, todos nós nos submetemos ao império da lei. Agora, daí a dizer que uma manifestação num museu de arte moderna em São Paulo teria um conteúdo sexual ou não, acho que caberia ao Ministério Público, não as pessoas ficarem politizando sobre isso, porque me choca muito mais uma criança na rua, passando necessidade, ou vendo o crescimento dela se dar como um ser humano que vai ser jogado no lixo, do que uma notícia dessas no museu. Como resolver essas situações de aparentemente acabariam se chocando com as crenças e com os valores de determinadas pessoas que assim enxergam? Tem que ser um debate laico. Na sociedade atual, nós temos várias crenças, existe uma diversidade de crenças e de posicionamentos com relação à moralidade sexual que precisa ser respeitado. E tem várias nuances nisso. Existem pessoas com ideias completamente diferentes. Não existe mais um consenso no mundo moderno sobre o que é certo ou o que é errado em várias questões envolvendo a sexualidade. Então, o debate tem que ser laico.
qualquer debate que envolva religião vai ser uma tentativa de impor determinados pontos de vista religiosos para outros grupos da população e que não vão ser aceitos. E que pode até excluir outros grupos religiosos, né? Exatamente, exatamente. Então, o debate é laico. E é uma pena que a gente veja nesses debates muitas pessoas representando instituições religiosas tentando impor o seu ponto de vista à sociedade como um todo. O que realmente não vai funcionar, porque historicamente a gente tem visto que esse tipo de discurso não tem sido bem sucedido. Foi assim desde a década de 70, ou de 60, com a pílula, com o divórcio, com o casamento homoafetivo, enfim. Eu acredito que também vai continuar essa tendência de mais liberdade e diversidade, respeito à diversidade. Por isso, exatamente, a necessidade de um discurso laico, que é o único que vai permitir a convivência pacífica entre esses grupos com ideias diferentes a longo prazo. Quando a gente fala liberdade de manifestação artística, a gente percebe, especialmente nesses casos que ocorreram recentemente, que há diversos atores envolvidos, não é, Rodrigo? Então, a gente tem lá o Estado, não é? Qual é o papel do Estado nessas situações, nessas polêmicas que têm se instaurado recentemente no Brasil? Qual que é o papel do Estado enquanto fiscal, não é? De estabelecer eventualmente algum tipo de indicativo, né? De sugestão de idade para determinados eventos? Qual é o papel do Estado, Ministério Público? Qual é o papel do Estado legislador? A gente também tem um ator importante que está envolvido, são museus, ou aqueles espaços privados que abrigam determinadas exposições que supostamente poderiam estar gerando algum tipo de... e geraram, né, algum tipo de reação por parte de determinados segmentos, né? A gente tem também como ator importante aqueles que são os que elaboram, né, a arte, né? São todos aqueles que manifestam. Então, na verdade, manifestando é uma manifestação pessoal, né? Muitas vezes, obviamente, profissional, mas não é mais do que isso, né? São os artistas em geral, né? Então, todo mundo artístico envolvido. Nós temos os interessados diretos que vão e querem continuar indo aos museus com liberdade de poder escolher o que vê, quando vê, inclusive liberdade de poder educar os seus filhos, né? Da forma que eles compreendam ser a mais adequada no mundo de hoje, né? Então, obviamente, esses grupos que já foram mencionados aqui, que são grupos de todos, de diversas matizes, de diversas formações, alguns radicais, extremistas, outros nem tanto, alguns contrários, outros favoráveis, e que vão gerando, muitas vezes, uma polêmica até não tão real e não tão importante em termos de, digamos assim, dos problemas que a gente está enfrentando no Brasil país de hoje, né? Então, é difícil conjugar isso tudo, né? Como é que vocês veem essa situação? Jorge Amado já teve obras queimadas. Monteiro Lobato, Renações Narizinho já foram consideradas uma obra subversiva. Censuradas. Pois é, censuradas. Então, qualquer tipo de censura é uma coisa que me parece abjeta. Agora, a gente tem um limite da lei e o Estado tem que ser neutro, como você bem colocou, Rodrigo. O Estado sendo neutro, aí vem uma coisa que me chama a atenção. Com relação ao MAN, parece que foi feito um ajuste, não sei se continuaram ou não com a exposição. Mas no interior de São Paulo teve uma peça de teatro em que o principal artista, que representaria Jesus Cristo, seria transexual. E um juiz interveio, teve uma liminar, chegando a suspender por um certo período de tempo essa expressão artística. Expressão artística se não pode ter limite. Agora, num Estado laico, será que caberia um juiz intervir dessa maneira? Então, eu penso que a gente está numa situação muito movediça, em que toda essa raiva política que dominou o país, esse campo da internet que as pessoas propagam pensamento, as pessoas tomam como verdade absoluta e depois fazem linguagem sobre linguagem, isso tudo é um pouco assustador, mas eu acho que só a lei vai colocar um limite a isso, né? Eu queria colocar 2 pontos. Eu entendo que a manifestação artística, claro, ela tem limites como, por exemplo, a proibição do anonimato, ou a proibição do discurso de ódio, mas no caso da expressão artística, eu entendo que qualquer tipo de censura prévia é impossível. Por isso existe, claro, o sistema indicativo, para que os pais possam esclarecer, possam ter a informação que vai auxiliar, previamente, que vai auxiliá-los a dizer quais
os programas ou quais os eventos que os filhos podem ver. Mas eu acho que a grande questão subjacente a tudo isso é a questão política. Existe uma questão política muito grande e muito mal formatada, na minha opinião, sobre essas relações de moralidade sexual e expressão artística. Que existe no país agora uma concepção, a meu ver, totalmente equivocada de ambas as partes, de que a direita defende uma moral sexual tradicional e a esquerda defenderia a diversidade, de alguma forma. Isso é um erro histórico. Na verdade, a diversidade sexual é um valor totalmente compatível com os valores libertários da direita. Por isso que a revolução sexual ocorreu nos países onde o capitalismo era mais avançado e onde havia mais urbanização, mais industrialização e as liberdades sexuais eram mais respeitadas. Então, a revolução sexual ela ocorre nos anos 60 e 70 em Nova York, em Londres e Paris, e não em Havana, Cuba ou Pequim. Isso tem uma lógica. E, ao mesmo tempo, dizer que a esquerda é dona desses valores não é verdade, porque ela tem, nos países comunistas, um histórico de não defender a diversidade em nenhuma questão e também na diversidade sexual. Então, esse debate não tem que ser político e não tem que ser politizado em termos de esquerda ou direita. Ele é uma questão que recorre a fundamentos muito mais importantes e aos próprios direitos humanos fundamentais. Então, essa formatação do debate, a meu ver, é absolutamente incorreta. Eu acho que um ponto também que é complicado é no que diz respeito ao fato de cada um achar o que é arte, né? O artista expressou ali a sua arte daquela forma e eu vou ter uma outra pessoa, um agente externo ou um juiz, por exemplo, que entende que aquilo ali não é arte, que aquilo ali de alguma forma ofende os padrões que ele estabeleceu para si e que ele entende que é dessa forma que deve, na verdade, acontecer. Então, eu acho que essa questão de ter a arte, né, que é uma análise mais subjetiva, o artista entende como arte, mas o outro vai entender que não é arte. Então, essa discussão também não estaria um pouco no campo subjetivo? É porque é quando, na verdade, o outro entende que é uma agressão e não uma forma de manifestação artística ou de uma expressão individual, que é aquilo que nós devemos prezar, porque inclusive é o que está na Constituição. Mas eu vou deixar essa pergunta, pedir licença para os nossos convidados, para o segundo bloco, né? Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e o Reflexões volta em instantes. Reflexões está de volta. Hoje o nosso debate é sobre a liberdade nas manifestações artísticas. E agora nós vamos então retomar aquela pergunta que ficou do primeiro bloco sobre a questão subjetiva de como se vê determinada manifestação e muitas vezes deixa de se compreender como uma manifestação artística e mais como alguma forma de agressão ou de combate a alguns valores. Se é possível que alguém diga o que é arte no lugar do artista. Exatamente. Acho que envolve essa discussão. Eu acredito que a questão de definir o que é arte é uma questão que extrapola as questões jurídicas envolvidas, né? Mas, do ponto de vista estritamente legal, nós temos algo a acrescentar sobre isso, que é o seguinte: pode a arte ofender? Nós já vimos que o discurso de ódio não é aceito na nossa Constituição. Então, por exemplo, não se pode, através da expressão artística, se pregar o ódio, se pregar a violência contra qualquer pessoa. Mas não existe um direito de não ser ofendido. Não existe. A ofensa a alguma pessoa ou a possibilidade dela se sentir de alguma forma ofendida ou agredida por um trabalho artístico não tem proteção nenhuma. Na verdade, historicamente, todos os trabalhos artísticos testaram o limite do que era aceito ou não pela sociedade. Então, se a pessoa vá a uma exposição e gosta ou não gosta, é uma questão subjetiva dela. E não há necessidade nenhuma, a meu ver, de que o Estado se intrometa a isso, porque ferir a suscetibilidade de uma pessoa individualmente com relação a qualquer assunto que seja é uma questão muito difícil, porque num mundo tão diverso como o nosso, e que cada pessoa tem uma opinião diferente, é impossível que o Estado impeça que todas as pessoas se sintam à vontade com todas as manifestações artísticas. E muitas vezes, como eu disse, elas são feitas exatamente para questionar o posicionamento que é adotado pela sociedade com relação a determinado tema. E, se nós analisarmos historicamente, muitas das transformações que nós temos visto na sociedade, não só com relação à questão da sexualidade, mas com relação a uma série de outras questões, foram introduzidas à discussão através da manifestação artística.
A manifestação artística tem um limite. Ela tem uma autonomia, a dignidade da pessoa humana, o artista tem toda uma liberdade que você não consegue, que é impossível você conter. Agora, ao mesmo tempo, ele tem um limite. Ele não pode fazer uma obra que ofenda as pessoas. Porque por mais que você tenha um aspecto positivo, tem um aspecto negativo. Aí eu lembrei de um caso, uma situação que eu passei em São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Estava com meus filhos no Parque do Ibirapuera e estava tendo uma exposição feita para chocar as pessoas. Então tinha um ser humano amarrado numa árvore, com poucas vestes, para lembrar a época da escravatura, e eu fiquei chocado com o que eu vi, a situação do ser humano ali, sem proteção alguma, colocado ao tempo. Então eu percebi que havia um sacrifício, um desconforto, uma situação negativa para ele, mas a mensagem era positiva. Então, penso eu que o artista ele tem como lidar com isso, muito embora queira chocar. E lembro que eu fiquei muito incomodado com isso. É importante ter divergência moral, mas eu estou chamando a atenção aqui. Nesse caso, o artista se colocou numa situação de desconforto, ele próprio, para passar uma mensagem positiva. Então, às vezes, não é só para chocar que a arte pode servir também. Pode servir para passar mensagens de conteúdo muito forte. E o que me chamou a atenção foi que o artista se colocou numa situação de desconforto pessoal. Esse artista, no caso do Man, ele também se colocou numa situação de desconforto muito grande, porque as pessoas que identificam ele, conhecem ele, também podem ter uma certa reserva com relação a ele. Walter, a gente também não pode esquecer que hoje em dia a sociedade é muito mais midiática e pautada, né, pela exposição e pela, de alguma maneira, agressão a valores tradicionais do que já foi em qualquer outro momento. Né? Então, há muito mais um apelo, muitas vezes, né? Acho que o Rodrigo colocava isso também no início do primeiro bloco, há uma tentativa de, por meio desse tipo de postura artística, que é legítima no meu modo de ver, né? Mais causar chamar a atenção si, do que propriamente, às vezes, até expor algo que artisticamente seja muito apreciado, ainda que por um pequeno grupo. Tem uma mensagem ainda que por um pequeno grupo, né? A gente consegue, agora eu vou inverter um pouco. Rodrigo, a gente consegue, de alguma maneira, controlar isso pela mídia ou só uma questão de educação, de proteção da dignidade humana com relação ao conteúdo em si e fazer com que as pessoas percebam que estão indo para o caminho errado? Bom, o conteúdo das expressões artísticas é um dos elementos entre as expressões que estão sendo feitas nas redes sociais, né? Nós estamos tendo uma série de problemas, né? Quem acompanha isso vê com relação a questões de privacidade, com relação às exposições de informações, inclusive que deixam as pessoas vulneráveis a sequestro, esse tipo de coisa. A internet, claro, como toda tecnologia, pode ser usada para o bem e para o mal, e ao mesmo tempo que ela transmite uma série de informações extremamente relevantes do ponto científico, intelectual, ela também é utilizada por uma série de falsas informações, né? O fake news que a gente ouve tanto se fala hoje em dia. Pós-verdade. Se utilizou até uma expressão, né, atualmente, que é pós-verdade, como se isso pudesse existir. Então, é uma questão muito mais complexa, né? É uma questão muito mais complexa e eu acho que é uma questão civilizatória. A tecnologia se desenvolve mais rápido do que o ser humano e a sociedade conseguem criar institutos para lidar com ela. Então, nós estamos tendo esse problema. Isso tudo que a gente está falando muda se tiver uma exposição que está sendo custeada, né, pelo poder público. Vai fazer alguma diferença? Penso que não, porque a liberdade, a inexistência de censura artística está prevista na Constituição. Você achar ruim a verba pública ser aplicada numa exposição que não é do seu gosto, não faz sentido. Não faz sentido, porque não é possível que a gente encontre uma manifestação artística que seja do gosto de todas as pessoas, ou corresponda ao gosto de todas as pessoas. Então, precisa haver realmente um critério bastante objetivo e racional para a não utilização da verba pública em determinada manifestação artística. Ou seja, o oposto. Eu penso que é notório que a arte ela é fundamental para a própria formação do ser humano, né, cultural, e que muitas das vezes é por meio dela que o nosso olhar crítico se desenvolve. Então, a partir do momento em que nós tivemos todo esse debate em torno da exposição do museu, isso, de certa forma, não teria atingido de alguma maneira, a discussão sobre o que é aceito e o que não é aceito, e aí tenha fomentado a discussão das pessoas para discutir sobre essas questões, isso também não seria algo que a gente poderia... Pode vir a ser algo positivo, desde que a gente ultrapasse esse discurso, como eu disse, que é... Essa politização, esse histerismo, né? Se a gente chegar a um discurso racional e um discurso
objetivo sobre essas questões, eu acho que foi uma consequência boa que adveio de tudo isso. O discurso objetivo seria a virtude, está bem no meio. Quer dizer, procurar achar o aspecto correto, a evoluir, conversar, aproximar as pessoas. Porque ter tanto meio de comunicação à disposição e causar o afastamento é um paradoxo. É um paradoxo. E realmente é uma questão interessante que as redes sociais, em vez de elas gerarem uma proximidade das pessoas, muitas vezes elas geram afastamento, né? As pessoas, por exemplo, colocam alguma notícia sobre um posicionamento pessoal e muita gente deixa de ser amigo dessa pessoa na rede social. Então, ela serve como instrumento de afastamento e não de proximidade, o que é um contrassenso, porque ela foi criada... Mas aí já é uma questão de intolerância, né? Sim, mas essa questão de intolerância, na verdade, ela é o cerne das questões que levam à tentativa de censura das manifestações artísticas. Então, na verdade, a gente está discutindo a questão de intolerância, ela é subjacente a todos esses comportamentos que nós estamos discutindo. Essa intolerância, na verdade, ela acaba aparecendo não como intolerância, né? Ela tenta sempre se revestir até de uma forma jurídica, né? Então, muitas vezes, é o discurso de que é uma verba pública mal utilizada, de que é um desvio de dinheiro, ou então o discurso de que o Ministério Público não está tomando as providências que ele competeria porque cabe a ele fiscalização, ou então é porque o juiz não toma providência quando foi solicitado. Então, a gente precisa tomar também esse cuidado, né? De fato que a liberdade de manifestação artística, ela impulsiona a civilização, sempre impulsionou, ela é que permite que haja avanços e às vezes até saltos, né, civilizatórios importantes, mas a gente não pode, portanto, tratá-la de uma maneira que a gente restrinja, não é, a sua manifestação a um consenso, que consenso nunca haverá nas manifestações artísticas. Do contrário, não haverá manifestação artística. Aliás, né? Haverá uma tipo unidade de manifestação artística. Né? Sim. Unidade artística nunca será manifestação. O que tiraria o próprio propósito da expressão artística. Exatamente, né? Tira todo o propósito. Haverá uma formatação, né? Aí o Estado acaba contribuindo para formatar as pessoas. E que não é para tudo formar. Aquilo que não se espera do discurso político que a gente acaba vendo na mídia social. Exato. Porque se vocês pressupõem uma formatação prévia, é exatamente aquilo que eles não querem. Mas exatamente aquilo que eles estão pregando seria uma consequência. E se a gente puder censurar aquilo que a gente não gosta, é algo extremamente grave, né? Pois é. A gente já viu a queima de livros na história Sim. e as consequências que isso trouxeram para o mundo, né? Então, precisa ser evitado de toda forma essa caça às bruxas, entre aspas. A educação seria a saída para uma liberdade completa, artística? Sim. Porque você poderia fazer até com a faixa etária, que você bem colocou, está no ECA isso, está tudo do criança e adolescente, está na Constituição. A gente teria uma forma de aproximar as pessoas desse conteúdo e fazê-las pensar livremente, né? Porque eu acho que esse é o grande pulo da humanidade, é essa evolução e esse livre pensar. Claro, e a medida em que se dá o acesso à informação às crianças depende, claro, da indicação e também da supervisão dos pais. Né? Sim. Essa questão da classificação indicativa é interessante porque ela vai direcionar realmente o pai para aquilo que ele quer que o filho tenha contato. Agora, eu acho engraçado isso porque é uma questão também, nesse caso, extrajurídica, porque as crianças têm muito mais facilidade de informática que as pessoas da nossa geração ou das gerações maiores. Então, achar que as crianças não vão ter acesso, por exemplo, a uma fotografia de uma pessoa nua, é ignorar a realidade. Como se isso fosse errado, né? Como se fosse errado. Não. Mas, independente de entrarmos na questão moral, a informação é ubíqua hoje. Não há como se impedir que as crianças tenham acesso a praticamente tudo. Exatamente. Por isso que precisa de uma educação muito grande. Educação, inclusive, para o uso da internet. Para o uso da internet. Isso é muito importante. E a educação em geral, porque permite também que os pais possam auxiliar os filhos a explicar como funciona a sociedade e como eles devem se comportar em cada situação. Sim, porque o perigo da internet não é que a criança tenha acesso a uma fotografia de uma pessoa nua ou de cenas sexuais. Eu entendo assim, o perigo é outro. Existem pessoas com péssimas intenções utilizando a internet. Sim. E a gente tem que saber proteger os nossos filhos desse tipo de ataque, que são seríssimos e infelizmente acontecem. Então, esse discurso sobre a criança ter tocado o pé de um homem nu ou não, me parece totalmente relevante dentro desse contexto que é real, que é muito mais perigoso. E o programa Reflexões de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença da consultora Gisele Reis e dos nossos convidados. E agradeço também a você que acompanhou o nosso programa. Se quiser rever o Reflexões, ele fica disponível no site tvjustiça.jus.br.
Até o próximo programa.